Guarda o seu lar, a sua família, Senhor. Pai, que o Senhor dê graça, renovo e saúde para a vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Enquanto os irmãos já abrem aí as suas Bíblias, abra comigo Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Essa palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Culto de vitória. E para alcançar aquilo que Deus tem, nós precisamos de uma coisa muito importante, que é não se esquecer de permanecer do jeito que Jesus pediu que ficássemos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, quer dizer que a pastora Gercília, misericórdia da semana, viu? O sangue e a palavra do Senhor. Saí daqui, irmãos, no domingo. Já levantei mal na segunda, passando mal e só Jesus. Ontem estava na UPA, tomando injetável, porque eu falei, Deus, o Senhor é na minha vida. E todo impedimento vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Se o Senhor não quiser que eu vá, o Senhor vai me dar uma palavra para eu entender que não é o momento, porque vai ter vezes, irmãos, nas nossas vidas, que o Senhor também não vai permitir algumas agendas, porque talvez Deus quer usar outro profeta, falar outra palavra, e não é aquilo que Deus tem. E eu fui falar com o Senhor. E ungi a minha cama, ungi meu travesseiro, falei, Jesus, me dá um sono, fala comigo. E o Senhor me trouxe uma palavra dizendo que Ele me traria aqui nesta noite. E eu glorifico o nome santo do Senhor Jesus. Enquanto a irmã Luciane cantava e adorava o Senhor, ministrando a cura, eu recebi a minha cura. Eu creio, eu tomo posse, que não é só mais o culto que nós viemos, meus irmãos. Nós viemos porque o grandão da Galileia está aqui nesta casa da oração. O Deus de Israel, o Deus de agora, o Deus de para todo sempre. Ele é comigo, Ele é com você. Ele é a nossa força diária. Ainda que somos humanos, as nossas limitações, Deus conhece todas elas. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disseram-lhes: Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Amém? Só até aí, irmãos. Meus irmãos, um fato muito importante acontece na vida de Pedro. E eu quero já começar dizendo que não é diferente na minha e na sua vida. Quero começar fazendo uma pergunta para a igreja. O que vocês fariam quando tudo parecer ter acabado? O que você faria quando seus sonhos foram frustrados? Meus queridos, nós vivemos em um tempo em que nós não estamos sabendo lidar com as frustrações. A palavra do Senhor vai nos dizer de uma pesca maravilhosa.
Meus queridos, foi Pedro que durante o período que Jesus precisava ficar um pouco mais a só, orar lá no Getsemane, é esse Pedro que ele convida dentre poucos. Muitos, Jesus disse, vocês vão, mas Pedro, vamos comigo, vamos comigo. Na ida para a cura da filha de Jairo, também foi assim. Muitos foram, mas Pedro, vem comigo. Vocês imaginam a proximidade de Pedro, apóstolo, com Jesus? É lindo de se ver a amizade, o companheirismo, o derramar de Pedro. Claro que a gente não pode falar de Pedro sem falar do caráter de Pedro, que era difícil. Às vezes, para defender, como foi com Malco, orelha. E Jesus, com aquela sabedoria toda, ensinando para ele: Pedro, não é assim que se resolve as coisas. Por N vezes, quando eu não conhecia a Bíblia Sagrada, eu olhava para o ministério de Pedro e falava: meu Deus do céu, como que Jesus escolhe um cara desse? Mas aí eu fui me identificando com algumas características de Pedro, porque quando a gente vai tendo maturidade na fé, a gente vai entendendo que não tem super crente, que as coisas não são como eu quero, mas as coisas são como Deus quer. Pedro se vê em uma situação abençoada, caminhando com o mestre. Mas eu quero voltar um pouquinho mais atrás, quando naquele momento da festa maravilhosa, houve um momento em que Pedro olha para Jesus e fala, vou conjecturar a palavra: Senhor, eu não sou digno, eu não posso. É como se ele olhasse para aquilo tudo e percebesse o quanto o Senhor era grande demais e ele era tão pequeno. E ele ainda diz assim: mas Pedro, tudo isso aqui é muito maravilhoso, mas a partir de hoje você não é mais pescador de peixes, aleluias. Agora você é pescador de homens. Inicia-se o ministério de Pedro. Mas, diante de toda a intimidade, a palavra vai nos dizendo assim, na Bíblia Sagrada, que em um dado momento dessa caminhada com Jesus, nas últimas palavras do mestre, ele olha para Pedro e fala: Pedro, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Ainda incrédulo, eu acho que ele olhou para Jesus e pensou: eu jamais negaria o Senhor. Ainda mais com o caráter de Pedro. Imagina a situação. No coração de Pedro, eu imagino que realmente ele não faria tal coisa. Mas acontece que mais adiante, a primeira situação se parece, se caminha com ele. Não, eu não conheço esse Jesus. As mulheres, mas ele parece com ele. Não, eu não me pareço com ele, segunda vez. E pela terceira vez, no meio de toda aquela agonia, o mestre já com tudo pronto, preparado para morrer, o seu mestre, o seu líder, alguém que você ama, e ele nega pela terceira vez. O galo canta, e quando o galo canta, a Bíblia vai dizer assim, que ele se lembra daquilo que Jesus disse, ele conta e ele percebe que ele negou Jesus por 3 vezes, e o galo canta. A Bíblia vai dizer que ele chora amargamente. Meus irmãos, o choro de Pedro é de arrependimento. Como pode eu, que conheci de andar com ele, sabendo que ele é Deus, pude fazer uma coisa dessa? Até que ponto a nossa carne fala? Até que ponto o nosso eu fala? Até que ponto o nosso eu domina a mente? Até que ponto nós permitimos que as nossas
Cadê o mestre? E quando Jesus aparece a ela, ele manda um recado. E sabe qual é o recado? Maria, vá e diga aos discípulos, aos meus, que eu estou vivo, que eu ressuscitei. E diga também a Pedro. Por que, irmãos, que Jesus disse isso a Maria Madalena? Avise a todos que estou vivo e também a Pedro, porque Jesus sabia o tamanho da dor que estava no coração de Pedro. Jesus contempla a mim, a você no íntimo secreto. Ele sabe a nossa potencialidade. Ele sabe quando nós falamos o que não queríamos falar, quando nós agimos como não queríamos agir, quando nós escolhemos o que não deveríamos escolher. O nosso Deus, Ele nos conhece. E aquele ao qual Jesus chama, Jesus tem um cuidado diferente. Aleluia. A palavra vai nos dizer que aquela mulher faz isso. Agora pensa comigo. Pedro sabia ou não sabia que Jesus estava ressuscitado? Ainda não glorificado. Ressuscitado. Sabia ou não sabia? Sabia. Mas um dado dia, ele levanta e ele decide voltar à pesca. Ele decide voltar para o passado. Ele decide voltar para aquela vida de pescador de peixes. É como se naquele momento Pedro tivesse anulado todas as promessas do Senhor para a sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: às vezes nós anulamos, mas o Deus que nos prometeu, que nos levantou, que nos escolheu, que nos chamou, Ele não anula. Aleluia. Ele não anula. Eu e você podemos dizer: não quero mais, eu não vou mais. Mas o nosso Deus não permite. Ele tem os meios de nos encontrar. Aquele ao qual Deus chamou para uma grande obra, Deus encontra ele aonde quer que ele esteja, seja no terreiro de macumba, seja no bar bebendo, seja nas drogas, no adultério, na prostituição, aonde estiver, Deus vai lá, busca, leva, trata, cura, liberta e faz aquilo que ele tem que fazer para mostrar que ele é Deus e que tudo que fazemos é para glorificar o Deus Santo? Não. Esse é o nosso Deus. Agora, nós estamos olhando para um Pedro que se frustrou, que se magoou. Quantas palavras você imagina que Pedro ouviu? Logo Pedro, pastora Gersília, sabe o Pedro? Andava assim com Jesus. Tudo que Jesus ia fazer, chamava o tal do Pedro. Aí sabe o que aconteceu? Pedro voltou para pescar. Ó, para Jesus. É assim que as pessoas fazem conosco, não é? Logo a irmã Leidiane, que está nos cultos, que se envolve em liderança, logo ela disse isso. Logo ela estava neste lugar. Meus irmãos, o inimigo é acusador, mas Jesus não é. Eu quero te dizer nesta noite que você não deve se envergonhar de nada. Porque o teu Deus, que te escolheu, Ele cuida da sua vida e cuida de tudo. Pedro talvez estava cansado das falácias. Mas lá no fundo do coração de Pedro, ele estava extremamente arrependido ao ponto de: será que eu sou digno, por depois de negar Jesus, eu ainda saí evangelizando, falando da bondade, da humildade de um Jesus que eu neguei? Mas Jesus, Ele vai voltar para mudar essa história. Talvez o cansaço, a frustração, muitas vezes, meus irmãos, a gente olha para aquele irmão que já serviu muito, que agora não serve mais,
Tem gente que só quer um lugar para congregar e pronto. Mas tem gente que está sentado porque já serviu demais. Mas sabe o que aconteceu quando ele precisou de qualquer momento para se tratar? Porque, meus irmãos, quem está à frente da batalha, os soldados que estão à frente da batalha, é o que mais leva bala. Talvez em algum momento ele retrocedeu um pouquinho e falou: opa, eu preciso ser cuidado. Não é porque ele não ama Jesus, não é porque ele fez para homem, não é por isso. Mas é porque ele precisou ser curado, e no momento que ele precisou ser curado, ele foi morto. No lugar de passar o bálsamo e dizer: descansa hoje, deixa com a gente. Muitas vezes, sabe o que as pessoas fazem? Tá lá, ó, daquele jeito lá, já tá em pecado. Assim, meus irmãos, que acontece. Eu não sei qual é a etapa da sua vida, ou em algum momento da sua vida, que você pensou em olhar para trás, ou que em algum momento você olhou. Talvez as lutas que você tem enfrentado por servir a Deus. Porque quando nós decidimos ser diferentes, meus irmãos, é batalha, é luta atrás de batalha. Tem coisa que acontece na vida do crente que serve Deus de verdade, que a gente olha e fala: não tem nem explicação, meus irmãos. Muita gente olha para isso e faz como Pedro: acho que eu vou procurar outra coisa para fazer, porque talvez eu não estou servindo direito. Deus manda te dizer nesta noite que o problema não é o modo com que você serve. O problema não é esse. O problema é que vale a pena às vezes respirar, descansar, mas não desistir. Não é hora de parar, não é hora de lavar as redes, não é hora de olhar para o barco, de achar que a vida que você tinha lá fora, os afazeres que você tinha no momento do culto, eram mais importantes do que esse que você tem hoje. A palavra vai nos dizer que Pedro ele vai para a pesca, mas ele não vai sozinho. Está entendendo agora o quanto é importante você ser sábio, líder? Porque quando ele falou: eu vou voltar para pescar, os que estavam à sua volta falaram: eu vou contigo. Não foi só Pedro que abandonou o ministério, foram muitos que foram com ele. Quando você para, muitos param, porque talvez você seja um esteio de alguém, um exemplo de alguém, um testemunho de alguém. Se você parar agora, muitos vão parar também. A palavra vai nos dizer que eles estavam ali pescando naquela noite, não pescaram nada. Por isso que tem muita gente que está fazendo o que não era para fazer e não está dando certo. Não paga no emprego nenhum, não tem capacitação nenhuma. Está lá fora tentando socorrer a família não vai bem. Tem muita gente buscando sucesso e só fracassa. Você sabe por quê? Porque não é isso que Deus tem para a sua vida. Porque quando nós escolhemos aquilo que não é aquilo que Deus tem, não era aquilo que Deus tinha para a vida de Pedro. Jesus não tinha para a vida de Pedro pescador de peixes. Deus tinha para ele pescador de almas. A igreja está entendendo? Eu sei que Jesus está falando com alguém nessa noite. Não é lá que Jesus te quer dar a basura e dar a manária, aquela basura. Oh, da basura, da manária. Não é lá.
esquecendo que Deus pode te exaltar, te levantar, te enriquecer no pequeno. Esse é o nosso Deus. Naquela noite não pescou nada. Por um momento, será que não passou na cabeça de Pedro? Será que eu deveria mesmo ter vindo? Será que eu fiz errado de vir pescar? Mas a Bíblia vai nos dizer assim, que já no romper da manhã, Jesus, nas margens do rio, do mar, né? Olha lá pro barco e fala assim, pergunta para eles se eles estavam com fome, se eles tinham peixe para comer. Eles vão responder, não, nós estamos com fome, nós não temos nada. Ah, Jesus é lindo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe aquele momento que você deixou um pouquinho de propósito? Deus permite o arroz. E quando você pensa assim, não tem mais jeito, Jesus aparece. No momento que a esperança foi embora, aquele momento que você olha para a situação e fala, Jesus, não tem mais jeito. É nesse momento que Jesus chega. É nesse momento que ele pergunta o que você precisa. Jesus está aqui nesta noite perguntando para você, o que você precisa? O que te satisfaz nesta noite? O que nutre a sua alma e o teu espírito nesta noite? De que forma eu posso servir você nesta noite? E quando eles dizem não, nós não temos, nós não pescamos nada, Jesus simplesmente repete a cena, joga para a direita. E naquele momento eles jogam a rede. A palavra do Senhor vai nos dizer que eles trouxeram muitos peixes. Muitos peixes. E logo eles perceberam que aquele homem era o mestre. Jesus, o ressuscitado. Aquele que eu neguei. Aquele que eu andei, que eu amei. Que eu achei que tinha esquecido de mim. Ele está lá. Me esperando de novo, com uma nova oportunidade. Deus tem uma nova oportunidade todo dia para mim e para você. Todos os dias. Jesus, além de oferecer uma nova oportunidade, Ele fala, vem. Tem quem você é. Jesus não vai lá apenas e te trata, mas quando Ele te traz de volta, Ele te mostra que vale a pena, que o Pai tem bonança, que o Pai tem fartura, que o Pai tem amor, que o Pai tem carinho, tem o cuidado que você não teve quando você estava longe. A Bíblia vai falar de alguns ministérios, mas nós conhecemos os ministérios da igreja: o louvor, o ensino, o evangelismo, o pastoral, a ação social, a oração, a intercessão. Eu quero perguntar para você nesta noite: qual é o seu ministério? Quais são os seus múltiplos ministérios?
cumprir? Ou você veio porque você é disciplinado com o Senhor, porque você ama estar na casa do Senhor, você ama se servir, você ama se dispor? Quando nós entendemos que nós estamos nessa terra, nós precisamos amar uns aos outros. Amar também significa entender que nós somos humanos, que hoje deu para mim, mas deu para a mãe Helena, que hoje deu para a mãe Helena, mas deu para a irmã Romilda, que hoje deu para a irmã Romilda, mas não deu para a pastora Jessica. E está tudo certo. Ah, irmão, mas eu vi, ele fez isso. Irmãos, Jesus também viu, e não cabe a mim ou a você. Exercer o ministério com excelência é também estar com amor incondicional. Jesus quer nesta noite levantar você. Jesus não buscou Pedro só por buscar Pedro. Grande foi a trajetória de Pedro nesta terra. Quantas vidas foram salvas, alcançadas, libertas por intermédio de Pedro? Nessa noite Deus manda dizer para você quantas vidas serão alcançadas por causa de você. Porque você é instrumento do Senhor. Porque você não olhou para o mar, não olhou para os peixes, não olhou para a vida que você tinha, mas nessa noite você escolheu estar com a melhor parte, que é continuar alinhado ao propósito que Deus tem para a sua vida. Os irmãos se colocam sobre os pés nesta noite. Eu não sei se algo frustrou você. Eu não sei se durante a sua vida cristã você foi adquirindo mágoas que machucou o teu coração. Eu quero te contar nessa noite, colocar a mão no teu coração e orar ao Senhor comigo. Senhor Jesus querido, Pai, eu não conheço a trajetória dos seus filhos, mas o Senhor conhece. Jesus, o Senhor conhece a caminhada de cada um, o tamanho da força, Jesus. Quantas vezes se desdobram além das suas capacidades para atender o teu chamado. Jesus, um chamado que muitas vezes é doloroso, é taxativo, mas que também é recompensatório. Aleluia. Jesus, eu te peço um renovo espiritual para a tua igreja nesta noite. Toca, Senhor, no coração dos seus servos agora. Espírito Santo, limpa toda tristeza, toda mágoa, todo espírito de rejeição seja repreendido agora no poder do teu sangue. Jesus, todo espírito de incapacidade seja repreendido agora no poder do teu sangue. Espírito Santo de Deus, enche de novo, Jesus, os corações de alegria de servir ao Senhor. Papai querido, que nós não olhemos para trás e não retrocedamos, ainda que sejam dias maus. Nos coloque sobre os pés novamente. Do alto da cabeça à planta dos pés, eu peço ao Senhor uma unção diferente nesta noite para a tua igreja, Espírito Santo. Abraça, Jesus, aquele que nessa noite está com o coração ferido, que talvez por algum momento da vida se sentiu insatisfeito, Deus. Jesus querido, repreende, Pai, nas nossas vidas o espírito de retroceder. Sejamos ousados, corajosos diante do Senhor. É a minha oração nesta noite, agradecendo ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos. Só um momentinho para estarmos terminando. Palavra abençoada, né? Quem tem ouvidos, ouça, né? O que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, a palavra
ela confronta, ela exorta. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, e ela penetra como espada de dois gumes, né? Então, nós temos que obedecer e praticar, né, o que está escrito na palavra do Senhor. Temos que obedecer, né? Temos que andar de acordo com os princípios do Senhor. Deus está abençoando a irmã cada dia mais. Deus vem cada dia mais te usar para a honra e glória do Senhor. Palavra abençoada. Irmãos, nosso pastor hoje viajou, mas a pastora, mas nós estamos aqui, né, para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus que estamos aqui. Então, muitas das vezes, muitos são movidos pelo pastor, né? Pela pastora, mas nós temos que saber que nós temos um compromisso com Deus, que está na casa de Deus, né? Estamos aqui, né? Os dias que temos que estar, né? Então, temos que estar, né, firmes, sempre constantes, né? Para que nós não venhamos deixar, né, as coisas, né, desandarem na nossa vida espiritual. Irmãos, quero aqui agradecer a Deus, primeiramente, louvar a Deus pela vida dos irmãos que está aqui nesta noite, que não mediu esforço de estar aqui na casa do Senhor. Louvar a Deus pela vida do visitante Nilson. O que nós diremos para o Nilson? És bem-vindo em nome de Jesus. És bem-vindo e volte sempre. Deus abençoe. Volte sempre, ou fique sempre também. Amém? Deus está abençoando. Os irmãos estão aí com. Amém? Graças a Deus. Irmãos, domingo às 8h30, o que nós temos aqui na igreja? Escola Bíblica Dominical, né? Nós temos aqui um estudo da palavra do Senhor. Temos o café às 8h30 e às 9h temos o estudo da palavra do Senhor às 9h. Eu conto com você. Às 8h30, às 9h temos o estudo e às 10h já termina tudo. Você já pode ir para sua casa, fazer seu almoço, fazer seus afazeres. Não vai te atrapalhar em nada. Graças a Deus tem sido uma bênção, né, pastora Gessília? Tem sido uma bênção a Escola Bíblica Dominical. Está cheia, está repleta de alunos, crianças, jovens, adolescentes, irmãos varões, varoas. Então está muito bom mesmo. Irmãos, e domingo à noite, culto na direção de quem? Dos varões. Culto na direção dos varões. O nosso irmão Diácono Lázaro e o nosso irmão presbítero Sebastião está na direção. Às 19h nós temos o culto também na direção dos varões. E venha, traga um visitante, mande uma mensagem para quem que você conhece, para quem que você quer estar aqui. Vamos estar chamando pessoas para estar na casa do Senhor, para nós estarmos aqui cultuando, adorando o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar sobre os nossos pés para nós finalizarmos com a palavra de oração. Nós iremos estar orando agora. Nós iremos estar finalizando. Vamos estar fechando os nossos olhos. Vamos estar falando com o nosso Deus. Vamos estar neste momento agradecendo ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, Deus de poder, Deus de glória, Pai Santo, Pai Soberano, Deus Altíssimo, Senhor da Glória. Pai, nesta noite, ó Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo, por ter chegado aqui, Senhor. Papai, receba todo o nosso louvor, receba toda a nossa adoração. Papai, que essa palavra, Senhor, Papai, venha cada dia mais edificar os corações de cada um de nós, ó Deus. Papai, que nós venhamos sair daqui, ó Pai, que venhamos sair daqui, meu Deus, para os nossos lares, debaixo da Tua proteção,
Guarda as nossas vidas, ó Pai, nos nossos caminhos, nesses caminhos, meu Deus. Dirige as nossas vidas, ó Pai, aonde que estivermos andando, transitando, que o Senhor venha estar abençoando e guardando e livrando de todo mal, Senhor. Papai, dê uma noite abençoada para nós, ó Pai, uma noite de sono abençoada. Papai, que amanhã, se assim nos pertencer, venhamos ter um dia abençoado, um final de semana abençoado. Papai, que logo domingo, ó Pai, pela manhã nós estaremos aqui, ó Pai, se for da tua vontade, ó Pai. Papai, vai de encontro, ó Pai, sobre cada um de nós, abençoando, meu Deus, nos despertando, ó Pai, no domingo pela manhã, que venhamos estar aqui, Senhor, para estarmos aprendendo mais das Sagradas Escrituras do Senhor. E logo à noite, ó Pai, no domingo, nós estaremos aqui também, Senhor, se for da tua vontade, para nós estarmos, ó Pai, te honrando, te glorificando e te exaltando o teu santo nome, Senhor. Papai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Papai, vai de encontro ali, Senhor, na vida do pastor, na vida da pastora. Papai, dos irmãos que estão com eles ali, Senhor, abençoe, Pai, a viagem deles, ó Pai. Papai, para que eles venham, ó Pai, estar ali sendo abençoados pelo Senhor, onde que eles estiverem neste momento, ó Pai. Guarda a vida deles ali, Senhor. Abençoe cada um deles, ó Pai, para que eles possam, ó Pai, curtir esta viagem e para que eles possam estar ali, ó Deus, ó Pai, sendo abençoados pelo Senhor e que o Senhor venha estar, ó Pai, trazendo eles, ó Pai, também debaixo da tua proteção. É o que te pedimos, Senhor. E te agradecemos, ó Pai. Papai, abençoa também, Senhor, esses dizimistas que abençoaram a casa do Senhor nessa noite, Senhor. Papai, vai de encontro sobre eles, meu Deus. Abençoe os celeiros, abençoe o trabalho, a saúde, ó Pai. Multiplica 100 vezes mais a vida desses irmãos, meu Deus. Papai, fortalece eles, ó Pai. Papai, venha cada dia mais, ó Pai, estar abençoando para que eles venham ter, ó Pai, de amor na obra, Pai. Venha abençoar a casa do Senhor, ó Pai. Papai, vai de encontro abençoando os teus servos, ó Pai, para que todos os meses eles possam estar dizimando e abençoando a casa do Senhor. É o que te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Erga sua mão. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.